Estoura a bomba na manchete, fica a malta indignada. Matas fala, o diabo a sete, depois vai saber e nada. Diz que o crime não compensa, toma coisa bem pensada. Pensa bem quem assim pensa, depois vai saber e nada. 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 O que se passa neste mundo, tentação é desgarrada na verdade. E no fundo depois vai saber e nada. A montanha pariu um rato, que história tão mal contada. Alarido e desacato, depois vai saber e nada. Boa noite, muito bem-vindos. Como é que estás, Bruno? Muito bem e contente por estar aqui a partilhar este serão contigo, Zé. Sabes que quem te paga é a RTP, não sou eu, meu querido. Portanto, muito bem. Sabes que eu vou-te falar de um estudo que foi divulgado esta semana. Ah, estudos! Não te preocupes que não precisas de estudar, Bruninho. Eu sei que tens dificuldades de aprendizagem, sempre foste assim, não é? Eu vou falar de um estudo parvo, muito parvo, que saiu esta semana. Pois era justamente o que eu temia. Quão parvo é esse estudo, Zé? Eu acho que é suficientemente parvo para um programa que passa depois da meia-noite. Mas porquê? Bom, é que eu sou um aficionado de estudos parvos e olha que a fasquia está bastante alta, Zé. Esse que tu tens aí é mais ou menos parvo do que aquele estudo publicado em 2015 no jornal da Associação Médica Americana que concluiu que as ventoinhas refrescam as pessoas quando está calor. Isso parece-me um estudo muito relevante, Bruno. Então, sem um minucioso estudo científico, como é que nós, simples mortais, iríamos saber que as ventoinhas têm esse efeito? Até 2015 estávamos sempre na dúvida quando ligávamos uma ventoinha. Será que ela me vai refrescar ou não? Será que é uma ventoinha que me vai baixar a temperatura? Pronto. Constipar-me-á? Levantará o pó? Que há no chão? Ok, então o que é que me dizes ao estudo de uma equipa de cientistas da Universidade de McGill, publicado no Jornal de Fisiologia Aplicada, e que concluiu que os desportistas profissionais têm normalmente mais massa muscular do que um grupo de idosos normais, Zé? Não! Então como é que podíamos ter a certeza que a equipa A do Benfica tem mais músculos do que os habitantes da Casa de Repouso de Luz dos Pastorinhos? É preciso estudar, Bruno. Eu aposto que não é a primeira vez que te dizem isto. Estuda, Bruninho, para seres alguém na vida, para não acabares a dizer larachas e imitações à meia-noite na RTP. Justamente, sabes que em 2017 houve um estudo, Zezinho, um estudo alemão, que concluiu que a cerveja deixa as pessoas contentes. Estava subentendido. O quê? Que a cerveja deixa as pessoas contentes? Não, que o estudo era alemão. E que foi desenvolvido durante o Oktoberfest. Bom, de acordo com os psicólogos das universidades de Berkeley, Califórnia, Toronto e Abrantes, publicados pela Academia Nacional das Ciências... Desculpa, disseste Universidade de Abrantes? Berkeley, Toronto, Nova Iorque e Abrantes. Muito bem. Publicados pela Academia Nacional de Ciências, as pessoas ricas são desonestas. É assim que chegam ricas. Esse estudo é óbvio. É óbvio. E o estudo que saiu no Jornal da Psicologia Aplicada, em que se prova que os trabalhadores com mais experiência são mais eficazes do que os inexperientes. Porquê é que quando começas a falar em estudos a tua voz sobe 2 tons e ficas a falar mais fininho? Tu não me digas que isso aconteceu, que eu não tinha reparado. Mas está a acontecer um bocadinho hoje no programa. Estás a ficar com uma voz lá em cima. Então espera que eu já não subo mais. Cada vez que chego aqui acima é sempre como se fosse a primeira vez. Escolheste tu esta nossa hipotética saída à noite numa saída de dia. Escolhi o Lux porque o Lux é das últimas obras, a mais visível, do Manel Reis. A convidada desta semana é uma espécie de Poirot da cultura. Ela consegue descobrir os tesouros mais escondidos e às vezes esquecidos deste país. Apesar de ser licenciada em Comunicação Social, quase que podia dar aulas de História da Arte. Com uma longa carreira como jornalista e apresentadora de magazines culturais, ela é a prova viva que a cultura não tem que ser uma coisa enfadonha. Senhoras e senhores, é uma honra receber uma mulher que muito admiro, uma mulher fora de série, muito bonita e que é minha amiga, Paula Moura Pinheiro!
podemos. Não podemos. Não podemos. Não podemos. Mas se pudéssemos, não podemos. Beijinhos, bem-ajas. Vai ter que ser assim. Que lindo vestido. Olha, é confortável. Sabes que é um tópico cada vez mais relevante à medida que os anos passam. É o conforto. É? Cada vez te preocupas mais com o teu conforto? Não, é exatamente porque não estou para me preocupar que exige conforto cada vez Exatamente. mais. Já não me lembro a última vez que usei uns saltos. Era o que faltava. Foi ótimo que os ténis, enfim, começaram a ser aceitos mesmo em situações às vezes um bocadinho mais formais. Portanto, agora faço os programas todos de ténis, que é um ganho um de descanso. qualidade de vida. Paula, já que é uma mulher da cultura, qual é o singular do par de ténis? Penso que é ténis. Um ténis? Não. Um ténis? Um par de ténis. E se for só um sapato? O ténis, o direito, É o ténis direito. Exatamente. certo? Tá, eu também acho. Exatamente. Eu acho que é o acho. ténis direito. Eu também creio que sim. Eu devo dizer. Cada um tem o seu O ténis. sapato de Bom, ténis direito, É o exato. sapato de ténis. Exatamente. Há quem diga o No ténis. Porto diz sapatilha. Mas em Lisboa também. Eu acho que os Não, miúdos dizem em sapatilha. ténis não se diz no Porto. No Porto ninguém Não, calça ninguém ténis. diz ténis, mas aqui embaixo diz ténis e sapatilhas também. Muito bem. Tu estás para a cultura como um engenheiro Sousa Veloso está para a agricultura. Já tens esse... A idade. A idade e as patilhas. Quando entrei, tu ficaste na dúvida. Fiquei. Será o Olha lá o vem Sousa ele. Veloso. Lá vem ele. Está com mais cabelo, pá. Vamos aqui falar. Nós fizemos, a Paula e eu fizemos um live durante a quarentena, ela em casa dela, naturalmente eu na minha, e falámos de uma figura fundamental na tua formação, que é o teu avô Henrique. É verdade. E eu queria começar, porque quem foi este homem, que importância é que ele teve nesse gume, nesse fio que está aguçado, que é a tua curiosidade, e é em cima dela que toda a tua estrutura, a tua curiosidade estrutura-te. Pois, eu não tenho a certeza se o meu avô Henrique está na origem da minha curiosidade. Eu acho que isso é um bocadinho de cada um. Acho que os bebés nascem diferentes. Sim. Atenção. Não, mas ele deu-te muita ferramenta. Não, o que ele foi um avô completamente atípico, no sentido em que era muito insurreto. Era uma pessoa muito pouco convencional, muito cómico, tinha imenso sentido de humor, portanto, era bastante infantil. Fez coisas impensáveis, hoje que são consideradas do mais politicamente... Já na época, a minha avó ficava doente, os meus pais não achavam graça nenhuma. Foi ele que me pôs a fumar, era diabético. Não, coisas incríveis. Oh, filha, fuma um cigarro comigo, é tão chato fumar Bebe sozinho. um pingo-vinho com o avô. Isso não, ele não era muito ligado a álcool, mas isso tive outros iniciadores. tive gente competente em várias frentes. O tabaco foi com ele. Mas era diabético, não podia comer doces. Portanto, queria que eu comesse todos os doces que ele não podia comer. Portanto, dava-se a situação de irmos passear. E ele, pronto, um gelado, ok, eu queria um gelado, claro, qualquer criança queria um gelado. Não queres outro? Está bem, quero outro. Bom, ao quarto gelado já não queria mais gelados, e ele queria que eu comesse mais gelados. Não, era uma pessoa muito engraçada, muito insurreta. Hoje dir-se-ia um avô completamente irresponsável. Um grande contador de histórias e um grande leitor. E eu sempre associei a leitura desde cedo, ou pelo menos comecei desde muito cedo por ver a leitura como uma atividade que dá prazer. Sim. Porque para ele era um prazer. Quer dizer, ele só lia coisas... E porque as crianças mimetizam, não é? Se As vem crianças alguém, mimetizam. vem Mas, alguém por que exemplo, está a ler com prazer... A minha mãe estava ainda na Porque não faculdade ler? quando eu nasci. E então eu tenho duas referências de leitores... Ávidos. Não, no caso da minha mãe, era uma leitora, coitada, que estava a estudar em Coimbra, em Direito, portanto, aquilo era duro. Portanto, eu lembro-me da atitude da minha mãe a ler, era uma pessoa
dobrada sobre a mesa, muito organizada, como sempre foi, com uma caneta encarnada a sublinhar as coisas que... Portanto, a atitude física, a linguagem corporal da minha mãe era de compromisso, uma coisa séria. O meu avô, não, deitado, a fumar, e depois parava e contava-me coisas sobre o que estava a ler. Portanto, são dois tipos de registros precoces, no sentido em que eu era muito pequena e cresci com uns e com outros, e vi estes dois registros. Claro que rapidamente me identifiquei mais com o do meu avô, e depois ele lia 3 tipos de coisas, lia sobre o século XX, que ele atravessou, porque ele nasceu em 1901, não é o máximo. Pronto, e com muitas peripécias pessoais, estava em Inglaterra quando começou, estava a estudar a Primeira Guerra, teve que vir recambiado rapidamente. Pronto, tinha uma história de vida curiosa e, portanto, ele lia sobre o século XX, sobre as 2 grandes guerras, falava-me sempre imenso nisso. Um ódio, não se pode dizer isto, mas é um facto, estou a contar a história do meu avô aos alemães, óbvio, não é? Pronto, tinha assim umas convicções como se não fosse a bomba de Hiroshima, a guerra nunca teria acabado, porque os japoneses jamais desistiriam. Era o discurso dele, era o discurso de alguém que atravessou o século XX e que, ainda poupado aqui neste retângulo, nesta longa praia lusitana, mas para todos os efeitos foram acontecimentos que são contemporâneos dele, Pronto. Depois lia sobre animais, tudo o que era bicharada. Isso também me contaminou, porque eu adoro animais. Não tenho medo nem... Quer dizer, não gosto de ratazanas, calma, não é? Mas não fico histérica. Se vejo um rato, não odeio cobras. Também não... Mas também fazes televisão, não é? Portanto... Ajuda. Não, mas... portanto, animais e depois lia livros de cowboys. Cowboyadas. Que foi dos primeiros livros que eu li, um livro inteiro, um dos primeiros que eu li. Havia aquela uma coleção assim pequenina, que é o correspondente à coleção Vampiro, mas era de cowboys. Cowboys. Eu sou... Sempre que brinquei aos cowboys, era sempre índio. Não, sempre gostei mais dos índios. Até porque sem índios também os cowboys não faziam grande sentido. E há outra velha expressão que é... Então, não vi nem as setas, quanto mais os índios também, não é? Certo. Bom, o avô Henrique, então, foi uma figura, foi das tuas primeiras musas inspiradoras, sim. Alguém que te inspirou e que te marcou. Vamos voltar aqui ao teu trabalho atual, porque desde 2014 o Visita Guiada está no ar na RTP2, vais na 9ª temporada. É um programa muitíssimo bem feito, já te elogiei variedíssimas vezes. O último que vi foi o do Pico, extraordinário. Fiquei cheio de vontade de conhecer o Pico. Mas é lindíssimo. Os picarotos e aquela relação que eles têm com o trabalho, que não é para eles, não serem proprietários das suas próprias vinhas, aquilo ficou completamente marcado. Mas queria te perguntar... Agora já são. Já compraram. Esse movimento já começou há uns tempos. Sim. Ainda bem. Mas queríamos te perguntar, qual é o tesouro português mais bem escondido, no teu entender, e se calhar aquele que agora para ti é, nesta fase da tua vida, aquele que mais te marcou? Nesta fase da minha vida, escolher um? Sim. É muito difícil. É complicado, não é? É muito difícil. Nós temos... Isto são coisas que nós todos sabemos, mas é diferente quando nós o verificamos no terreno e de uma forma sistemática há 6 anos, como está a acontecer comigo e com a equipa do Visita Guiada. Um país tão pequeno, com uma diversidade de paisagem enorme, com gente também com características, não é acentuadamente diferentes, mas com nuances. O Norte é outra conversa. O Norte, eu acho que é mesmo outra nação. Mas eu digo isto com o máximo amor e a expressão. Claro. Eu gosto imensíssimo do Norte. De resto, tenho uma avó minhota. Aliás, que esta alegria é minhota, vem do Minho. É de concertina, não é? É ouvir, é aquela coisa. Eu ouço uma música e fico logo doida para saltar, para dançar. Eu é que do vinho verde do soalheiro, pá, também cada vez que bebo uma garrafinha... E o bem que se come, e pronto... E a forma como somos tratados é incrível. Embora, falam viva o Minho, viva o Minho, viva o Minho! Viva o Minho! Mas, não obstante ter uma avó minhota, sim, e o resto todo da família é beirão,
Beira Baixa, e uma parte substancial da família da Raia, fronteira. E eu gosto muito, muito da zona raiana toda. Eu gosto muito, não é só, gosto muito de fronteiras. Sim. Eu acho que aquilo que nós temos de mais precioso, isto parece uma conversa para fugir, mas não é, são as pessoas. Muito bem. São as pessoas. E mesmo, nós temos lindíssimas paisagens, o nosso património é singular, não vale a pena contar mentiras. Eu gosto imenso de muita, aliás, de tudo aquilo que mostramos, porque a seleção daquilo que vamos mostrar é minha. Ninguém me obriga a escolher isto em detrimento daquilo. Portanto, quando eu elejo uma coisa, é porque acho que é relevante e que é interessante e que merece ser mostrada e contada. Portanto, agora, não vale a pena dizer que nós temos um património sob o ponto de vista da grandiosidade ou da erudição. Como os italianos ou os franceses, não. Ou sequer os espanhóis. Muito bem, claro que Basta atravessar a fronteira. Agora, o que nós temos é outra coisa. Nós somos o Finisterra. Nós somos, olha, o faroeste. Exatamente. O extremo ocidental da Europa. Esta longa praia atlântica. Mas Não sei, conseguimos na nossa história... Mas enquanto as pessoas dizem é periferia, éramos, hoje em dia já não faz sentido falar nesses termos, mas éramos a periferia, eu não estou nada de acordo com isso. Eu acho que nós não éramos o fim da Europa, éramos o princípio da Europa. Porque e com tudo o que era mais desenvolvido... Com a relação com os árabes, exatamente. Era aí que eu queria chegar. Vinha do Norte de África. Exatamente. Vinha de baixo. Eu era miúda. Sim. E lembro-me de pensar, ok, primeiro vieram os romanos. Isto agora, enfim, vieram os romanos. Século II antes de Cristo chegaram os romanos. Depois os romanos foram-se embora e vieram os visigodos. Depois os visigodos foram-se embora e vieram... Vamos dar aqui um salto. Não, isso já foi antes. Já tinham estado antes dos romanos. Depois vieram os mouros e foram-se embora, porque foram empurrados, vieram os cristãos. Quer dizer, isto era o que estava na minha cabeça. Eu acredito que é o que está na cabeça de imensas crianças e imensos estudantes. As coisas foram... Obviamente, as pessoas misturavam-se. Iam ficando para trás, e muitas vezes não se iam embora. O que se passava é que ficavam subordinados a outra ordem. O povo não se ia embora, iam-se embora às elites, eventualmente. As elites iam-se embora. Os populares, quer dizer, ficavam. Portanto, nós somos verdadeiramente mestiços. E é uma mestiçagem maravilhosa. Vamos falar de uma cidade que é a capital deste império, que foi o Império. Já voltamos à questão da história, porque falando de Lisboa e falando da história, esta obrigatoriedade de um politicamente correto que se nos impregnou agora na informação e na forma como lidamos com a informação, e nós aqui em televisão temos que ter esse cuidado redobrado, não nos vai obrigar a curto prazo a reescrevermos parte da nossa história, ou a história que, lá está, que dizias, há bons professores de história, mas a história dos descobrimentos, isso tem estado a ser reescrito. Eu vou dizer-te, nos últimas décadas em Portugal, o que é que correu francamente bem? Vinho. Sim, claro. Azeite. O azeite, sim, também. A arquitetura, temos maravilhosos arquitetos. Temos dois Pritzkers. Exatamente, 2 Pritzker, exatamente. Outra das coisas que tem corrido muito bem é alguns setores da nossa academia, em termos de investigadores excelentes. Sim. E a história é um desses setores. A história está permanentemente a ser reescrita. A ideia de que a história é estanque é absurda, porque encontram-se novas fontes, há novas abordagens, cruzam-se dados que não se tinham cruzado, e há um lado... A tecnologia descobre... Também ajuda, no caso da arqueologia, é fundamental. Vamos dar um salto no tempo e vamos até à capital do Império. A Paula e eu fomos explorar a fantástica movida desta cidade de Lisboa, que introduz aqui esta peça, o início da sua carreira enquanto jornalista, numa altura em que o jornalismo e os comunicadores
Havia tertúlias, havia bares, havia espaços fundamentais. Hoje isso já não acontece da mesma forma. Saímos de dia, porque já não temos idade para sair à noite, mas fomos aos sítios que nos marcaram. Até porque eu não posso sair à noite e tu também não. De todo. De todo. Vejam. O Lux é o grande acontecimento mundano de Lisboa dos últimos tempos. O mentor do Lux é Manel Reis. Manuel Reis é uma figura discreta, mas central na Lisboa mais contemporânea. Uau! Cada vez que chego aqui acima é sempre como se fosse a primeira vez. Escolheste tu esta nossa hipotética saída à noite numa saída de dia. Escolhi o Lux porque o Lux é das últimas obras a mais visível do Manel Reis. E o Manel Reis é uma figura, para mim, não só para mim, para muita gente, a quem Portugal deve muito. 1974 abriu Portugal à democracia. Os anos 80, pela mão de Manel Reis, abriram Portugal a uma contemporaneidade internacional. Foi alguém que chegou com uma caixa de carandache cheia de cores, num país onde só se desenhava a carvão. Portugal foi durante muitos séculos, a partir do século XIV, um país trepidante. E depois chega ao século XX e há ali umas décadas, demasiadas décadas, que nos transformam num país cabisbaixo, para lembrar Alexandre O'Neill. Faltava acertarmos o passo sem complexo, com a liberdade, foi isso que o Manel nos trouxe, dos costumes e a festa da criação. Começa com a primeira loja que ele abre no Bairro Alto. O Bairro Alto estava longe de estar na moda. Era um sítio onde havia jornais. Travessa da Queimada, 33. Era um sítio de jornais, eram jornalistas, prostitutas. De boémia, mas não era um sítio da moda, nem pouco mais ou menos, era muitíssimo decadente no pior sentido, nos anos 70. E o Manel intuiu e percebeu que aquele era o sítio, aquele era o local. E depois foi numa sucessão de projetos que para mim atinge a grande referência, que é o Frágil, que abre em 1982. Sobretudo o que eu gosto de fazer é de ambientes. Ambientes para os objetos, para as pessoas. Até a determinada altura fiz só para os objetos. E quando comecei o Frágil percebi que tinha um prazer gigantesco em criar ambientes para pessoas. O Manel era quase um ser renascentista. Completamente. Foi dos últimos seres renascentistas que a nossa cidade teve. Quem recuperou, identificou, sinalizou, pôs a estaca no Bairro Alto para iniciar um movimento de movida poderoso em Portugal que corresponde a uma revolução cultural que tardava, Sim. foi o Manel Reis. Larguei o Frágil, passados 16 anos de lá viver diariamente e de fazer algumas coisas, mas senti necessidade de mudar de espaço físico para fazer outras coisas e continuar a fazer. O Manel, como pessoa, eu acho que ele era um visionário. O maior talento do Manel, para mim, era o talento de identificar talentos. É um perdigueiro. Um perdigueiro de talento. E esse era o grande talento dele. E de uma enorme generosidade. Houve, durante anos, uma relação de uma cidade de costas viradas com a sua principal artéria, o rio. E o Manel foi alguém que conseguiu ganhar esta visão, esta varanda para o Tejo. Achas que há uma Lisboa antes e uma Lisboa depois? Acho, absolutamente. Na sua relação com o Tejo? Sim, e sobretudo o pensamento sobre o que é a cidade. Fazemos aqui a homenagem ao Manel de dia, escusamos de ir a outro sítio. Para mim ficávamos aqui. Estou ótima. Bem-ajam, bem-ajam. Paula, estive recentemente, há uns meses nos Estados Unidos e fui visitar o Museu da História, Museu da Ilustração Americana. Nunca fui. É fantástico, ao pé de Boston, em Portland. Este museu era de uma coleção privada, naturalmente. Nós não temos grandes coleções privadas, não há filantropia.
o payback nunca existiu no nosso país. A que é que se deve esta pobreza cultural, Espírito. pobreza de espírito, que fez com que quem tem muito dinheiro esteja com as mãos muito fechadas? Eu tenho aliás, tenho a sorte de ter bons amigos, que é... Meu pai dizia, quem tem amigos tem tudo. Não é bem assim, mas é quase. E um grande amigo meu, que é precisamente de História da Arte, diz que onde é que está a riqueza do Império? Onde é que está a riqueza do Império? Andámos por tanto, Portugal conseguiu tanto dinheiro durante séculos e séculos. Onde é que está essa riqueza? E ele diz, foi comida pela traça, literalmente, porque os portugueses tinham a mania dos tecidos. Compravam tecidos riquíssimos, portanto, a riqueza do Império foi literalmente comida pela traça. E agora está tudo em Campo de Ourique, que são as lojas de tecidos, são todas em Campo de Ourique. Não, era muita panache, quer dizer... Mas... Não, mas isto para dizer o quê? Os portugueses, tradicionalmente, não investiram nunca em pintura. Dir-me-ão, porque tivemos um terremoto, o terremoto de 1755. Nós fomos poupados às 2 guerras mundiais do século XX. Claro. Quer dizer, nós temos preciosidades... À destruição, ao roubo... Nós temos preciosidades que já não existem noutros países, porque... Tivemos os franceses também, desculpe interromper, mas também vieram cá... Tive a Europa toda, Bruno. Estragar algumas coisas. Tive a Europa toda. Eles andaram a fazer caridade pela Europa toda. As invasões francesas não foram só em Portugal. Portanto, tivemos o terremoto, tivemos as invasões francesas, tivemos os nossos desaires, como qualquer país. Mas se pensarmos e começarmos a comparar, até fomos bastante poupados, sobretudo no século XX. Sim. Portanto, o tanto que se perdeu com o terremoto e com essas coisas que parece que só nos aconteceram a nós, não justifica o pouco que há. Portanto, eu estou a falar de um problema endémico, de falta... De visão a longo prazo. Não, de falta de cultura. Sim. Não, mas isso é pobreza... falta de educação no sentido de formação. As nossas elites são tradicionalmente muito pouco cultivadas. Faziam-se igrejas e mosteiros. Muito pouco cultivadas. Deixa-me perguntar-te uma coisa, daquilo que é o teu conhecimento. A corrupção, sempre fomos um país muito corrupto, historicamente? As relações entre o poder e o dinheiro sempre foram muito complicadas? Eu, por acaso, em relação a isso, não creio que sejamos muito diferentes dos outros também, sabes? Eu também não acho nada disso, porque eu concordo muito com a Paula Moura Pantri, because tem exhibition no CCB, tudo para ter cultura, viva a cultura! Ok? Fuck you! Ok? O teu Berardo é maravilhoso, pá. Não, mas eu acho que em matéria de corrupção, sinceramente... Fomos só sempre muito pouco aculturados e muito pobres. O que eu acho é que nós temos pobres sob o ponto de vista objetivo, material, com fortunas que desaparecem à segunda, terceira geração, normalmente, da esmagadoríssima maioria das vezes. Não há fortunas antigas em Portugal, são raríssimas. Não há aquela coisa que existe na Alemanha que é o Sr. Wagner e filhos, e a empresa dura há 200 ou 300 anos. São há muito poucas. Muito raros em Portugal esses casos. Muito raros. Normalmente os filhos torraram o Sr. Wagner. Pronto. Também acontece noutros países, mas aqui acontece muito. Portanto, é um país em que as elites há muito... Quer dizer, dito isto, nós tivemos pessoas extraordinárias. Já se disse que a Paula é licenciada em Comunicação Social, mas à conta de 9 temporadas de Visita Guiada e de tantas outras de Câmara Clara, é como se tivesse um doutoramento em História da Arte. Aproveitando essa sua paixão, vamos deixar que ela discorra sobre várias obras portuguesas que toda a gente tem de conhecer. Aceita o desafio, a menina? Assim? Que remédios! Que remédios! Já cá estamos, não é? Vamos fazer despesa. Então, vamos então à primeira obra, são os painéis de São Vicente de Fora.
de Nuno Gonçalves, que estão no Museu Nacional da Arte Antiga e que estão a ser restaurados restaurados, agora. Estão a ser restaurados. Ao vivo, não é? Porque eles estão a ser Exatamente, restaurados. Exatamente. Podem ser espreitados, esse restauro pode ser espreitado. Exatamente. É apenas a maior obra da pintura portuguesa. Ponto. Não temos nada nem vagamente semelhante sob o ponto de vista da qualidade. Nós somos, ou fomos, um país essencialmente de poetas, no sentido em que temos grande poesia e temos uma incidência, não se pode dizer isto assim, mas eu ia dizer per capita, mas o que eu quero dizer é que, de facto, este povo deu grandes poetas ao mundo. Mas também deu grandes artistas plásticos. Não estou muito de acordo contigo. Não? Não. Paulo Arrego. Não, Vera com certeza Silva, que deu, mas... Batarda, que foi a sua mas primeira não grande temos- entrevista. Eu gosto imensíssimo do Batarda. Eu não tenho nada de espírito colecionadora. Se pudesse escolher uma peça, eu escolheria seguramente uma tela do Batarda. Portanto, está dito, dos contemporâneos é o meu favorito. Agora, não temos uma tradição de pintura como Espanha, nem pouco mais ou menos. Esta é, enfim, é para mim, e penso que para muitíssima gente, que sabe muito mais que eu, a grande obra da pintura portuguesa. Para ser grande pintor tinha que ser espanhol, era uma das regras, não é? Este está lá perto. Não era Este quadro espanhol. tem uma história muito engraçada, que foi a tentativa de aproveitamento pelo Estado Novo de se fazer de alguma forma propaganda, e é o cineasta Leitão de Barros que descobre ali uma figura muito parecida com Salazar. Sim. E que depois isto é difundido através do diretor do Secretariado de Propaganda, António Ferro. Sim, a Exatamente. sério? É sério. Está E ali está em lá cima? em cima. E depois são descobertas também ali Olha, outras eu figuras confesso que essa do Estado história- Novo. Olha ali. Ah, Está ali um quase Salazar. Não sabias? É verdade. esta história eu nunca tinha ouvido, curioso. Aprende-se sempre neste cá programa. está, Paula, portanto, estás a perceber? Cá está. E assim acontece. Assim acontece. Ele tinha esta. É que eu puxo lições. Eu puxo lições. Adoro. Estou E mais, sempre a aprender. o próprio Salazar aproveita as armas que estão algures aqui neste quadro Mas para estão fazer a todos muito bandeira. chateados, Para não é? fazer, para fazer a bandeira da mocidade portuguesa. Portanto, este quadro é muito usado e abusado pelo antigo regime. Estão todos muito chateados e a única senhora que ali está também tem problema de bilis. Está com um ar. Esbranquiçado. Estão duas senhoras, Mas na depois do realidade. restauro, Zé, eu acho que ela vai ganhar cor. Vão ter todos Instagram. Vão todos para o Instagram. Vamos então mudar de obra. Vamos para a próxima obra, por favor. Vamos para Amadeu. 1917, Amadeu Sousa Cardoso. Estávamos aqui durante o ensaio a pensar Olha, que isto... sabes onde é que eu encontrei um quadro dele na última visita que fiz aos Estados Unidos? Não, Em Chicago, que giro. no museu, no Museu de Chicago, no Museu de Arte Contemporânea de Chicago, Tem um Amadeu. tem um Amadeu. Eu não sabia, fui com uma amiga arquiteta, lá está, fui em visita guiada, porque Chicago é a cidade da arquitetura na América, mas não só, porque o Mies van der Rohe, por exemplo, E de vento instalou-se- também, é uma terra de vento. De vento. Conhece Chicago? Não. É maravilhoso. Nunca fui ver Chicago. Maravilhoso. Não, mas vale a pena. Mas isto por causa do Amadeu. Foi um grande prazer, porque esta amiga minha já tinha estado em Chicago e no museu e disse, agora vou fazer-te uma surpresa. E então lá fomos e tal, lá estava. Mas eu não acredito, o Amadeu. Eu não fazia ideia. Nasceu no Príncipe. São Tomé, não é? O Amadeu? Sim. Não. Não, estou a confundir com a Almada. Estás a confundir com a O Almada. Almada é que nasceu no Príncipe. Não, mas nós no ensaio, quando Não, estava... ele nasceu em Amarante. Aliás, olha, lindo. Amarante é lindo, lindo, lindo. Começamos a falar, mantenho, o tesouro maior de Portugal são as pessoas, mesmo. Mas Amarante... Mas Amarante, mas Miranda do Douro, Pois é. de onde eu vi agora, adoro, Trás-os-Montes. E o nosso Alentejo, Marvão, também é muito bonito. Maravilhoso. Beja é das cidades mais bonitas do mundo, Beja, não é? Pá, é das cidades mais Beja. Sim, Paula, vamos falar sobre... Beja de grande puxão de orelhas. Orelhas? Orelhas. Orelhas. Até A quem? às várias gerações de pessoas que têm tratado tão mal a cultura em Beja. O Museu de Beja, que está instalado no Convento Convento da Conceição,
precisa de ajuda rapidamente. É um museu, o museu tem um espólio maravilhoso, o convento é maravilhoso. O que e aquilo resta dele, não é? tudo, Porque o que resta, porque foi também Foi abatido grande Isso parte. e uma discoteca que lá havia também, desculpa. Como é que se chamava a discoteca? era a Pandora. A Pandora, a caixa de Pandora. Mas olha, o museu vai ter agora um investimento qualquer, porque aquilo passou para o Ministério da Cultura. Eu sim, mudou de tutela, é as Mudou de coisas tutela, do costume. mas Pronto. de qualquer das formas é um Mas enfim, investimento... é pena, que porque tem um grande que é insuficiente. potencial. O que eu acho é que Claro. Beja tem um grande potencial. E Tem um fórum romano tremendo, como não tem havia... coisas maravilhosas. Provavelmente Beja, que não se zanguem comigo em Évora, foi, durante o domínio romano, muito mais importante Eu creio que não Évora. é provavelmente, acho que isso... Desculpa, Está adquirido, mas acho não que é? está Está de alguma forma em termos das cidades... Basta os capitais, não, basta ver os capitais. Vocês estão O Que bêbados. ainda tamanho dos estão... capitais. Que ainda Vocês estão... estão bêbados. Porquê? Então, Vocês estão bêbados. Eu vivo Porque em tu eu Évora. sei. Eu vivo em Évora, ao lado do Cromlech agora dos Almendas, lembrei. que tem 4000 anos. Olha, também bastante anterior, maltratado, também bastante maltratado, há que dizer. Não comeces faziam-se a peões puxar- de automóveis Percebes dentro porque- do percebes? Cromlech. Agora já não. Agora é que tu estás a dizer tudo. Não, mas agora Estás já a não. dizer tudo. Não, é apenas um dos monumentos É que tem megalíticos 4000 anos mais antigo que Stone Age. Não, É. eu sei. E mais do que isso, é apenas um dos monumentos megalíticos mais importantes da Europa. De é resto, tufos de ervas daninha a crescer de resto todo deixa-me só lado. acrescentar que em Beja, e justamente só para terminar este tema, chamava-se Pax Júlia no tempo dos romanos, justamente porque Júlio César a escolhe para estabelecer a paz com os lusitanos no fim deste império, que, lá está, não tinha que ser sempre e não acabar em é guerra. isso. E porque é perto da Vidigueira. Pax E o vinho Júlia- branco... E Pax Júlia vem mesmo. Bem, Era eu bom. acho E que Pax Júlia quer vocês- dizer a paz do Júlio. Portanto, ele vai lá e é Beja que ele escolhe para, como local icónico para... Portanto, senhores de Beja, Beja merece melhor. Beja merece merece mais. Com mais. essa tradição, Tens de dizer a frase, notável, Beja merece mais. Mais. Para aquela câmara. Beja merece mais, merece melhor tratamento. As pessoas de Beja merecem que o seu património seja mais bem tratado. Agora, eu também quero dizer que é verdade que eu continuo a manter aquilo que disse. O maior tesouro de Portugal, São dos as muitos, pessoas. são as pessoas. Mas começam a perceber porque é que quando se fala desta terra ou daquela terra, ou deste, eu começo a enervar-me, porque Sim. começo-me a lembrar De outras. não das coisas Do que que é vou que por lá vendo e que correm menos bem. E por isso, As ruínas de Não, Pisões. desculpa. As grandes rotundas de Viseu. Vamos falar... e em Évora? Quantas são até chegarmos às muralhas? Eu sei que as rotundas eram para as pessoas não acelerarem. As rotundas mas o quê? Mas de o dinheiro Évora- que se gastou em rotundas Não neste se gastou país... dinheiro em rotundas em Évora. Não? Não. Conta! Eu acho que uma vez contei, eu não sei. Vá, conta. Pois Conta é. as rotundas. Não, e é uma chatice porque gastas mais pneus sempre do lado direito, não é? Bom, tínhamos ainda e temos uma Paula Rico, salvo seja, de 1988, A Dança ou o Bailarico. Este quadro está na Tate Gallery, em Londres. Eu sou grande fã da Paula Rico, é das minhas pintoras. É maravilhosa. E como pessoa, ela e a Graça Moraes, acho que temos... Pá, nós temos do melhor do mundo em quase tudo. E vou dizer-te, já viste que os pintores mais internacionais que nós temos... São mulheres. São duas mulheres. Vieira da Silva, Helena Vieira da Silva e Paula Rede. Sim. A Graça e agora a Joana Vasconcelos. Olha, eu nem me estava a lembrar, claro. E a Joana agora noutro segmento da Maluda arte também popular. teve muito alcance. Quem? A Maluda teve Não, muito mas alcance eu estou a dizer... nos gabinetes de direito. A Maluda e aquele pintor desfocado, como é que ele se chama? Sei. O Noronha da Costa. Desfocado. Sim, que entras em qualquer casa de um tipo muito rico tem o Noronha da Costa. Não é? Por cima do aparador. Mas com a nossa convidada, nem tudo é cultura. Desafiada a dar um lado mais despenteado da sua personalidade, a Paula não hesitou em levar-nos a um insuspeito lugar preferido. Uma casa de bifanas, na Rua da Madalena, ali mesmo, ao lado do Caldas do Chicão. Lisboa sempre
nos oferece prendas inesperadas. Isto é que língua? Cheira-me que é romeno. Podemos pôr a mesa? Sim, é que é... Dê-me cá esses guios. Ai não, agora não é preciso. Nada como a capacidade portuguesa de improviso. Exatamente. Tens esse dom, enquanto comunicadora, não te imagino uma grande improvisadora porque te vejo sempre muito preparada, mas já tiveste assim momentos de... Eu acho que só improvisam bem as pessoas que se preparam bem. Eu preparo-me, inegavelmente, mas de maneira nenhuma se cumpre o guião que está previsto. Estamos a dar um exemplo de regresso à vida. regresso à vida. Mas não te acontece quando falas com as pessoas que quem mais gostas, ser-te mais difícil profissionalmente? Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigadíssimo. Obrigada. Mas isso é natural. Eu, com franqueza, não gosto de entrevistar pessoas que conheçam muito bem. Embora este país é tão pequeno e quando andamos nisto há uns anos largos, como é o meu caso, a certa altura, não é que sejam todos amigos, porque isso não se confundem as coisas, mas conhecemos grande parte das pessoas que entrevistamos. Das duas, uma, ou é torear toreado, não tem graça nenhuma, não é? Ou então tende a conversa a ser dispersa. Estamos na zona mais multicultural da cidade, começa aqui, descendo a Rua da Madalena, vamos dar ao Martim Muniz, para te voltar a falar de história. Entrevistei recentemente um senhor, Dr. Professor Melo, sobre a escravatura, que ele dizia que os portugueses não eram os pais da escravatura. Há escravatura desde que existe a espécie. O ato de escravizar o outro perde-se na memória do que é ser humano. Sim. Agora, o que distingue, se quisermos, a participação portuguesa nesse aspecto da história humana é o caráter industrial que a dado passo o tráfico esclavagista português imprimiu. Eu digo português porque fomos os primeiros. Sabes que fui a Zanzibar há muitos anos História tristíssima. e foi dos poucos sítios no mundo, quando perceberam que era português, que se abatia nitidamente um olhar diferente. Mau. Mau. Somos completamente odiados em Zanzibar. O Palácio do Governador tem uma espécie de umas arcas, umas caves gradeadas onde se colocavam centenas de seres humanos que depois eram recolhidos por barcos portugueses para serem levados para o Brasil. E é curioso percebermos isso, que aquela coisa de toda a gente gosta de português. Bom, depende do sítio do mundo. Mas, por acaso, uma Tu lembras-te de algum sítio onde não tenhas sido bem recebida por seres portuguesa? Não, mas eu nunca fui a Zanzibar. Vou-te dizer uma coisa, Paula. Eles estão com um ar de que estão todos cheios de fome. Eu acho indecente. Temos que trocar, Eu não é? acho que sim, quer dizer, estamos aqui a comer, vai. Ficas com o som? Ficou o som, claro. Dá cá. Fica cá. Cá. Curtido. O que é isto? Beijo. Falando de jornalismo, apetecia-me perguntar-te, eu sinto falta de jornalistas velhos nas redações. Estamos num momento da informação no mundo inteiro dominado pelo vai ao Google. As pessoas não têm memória, porque não têm idade para a ter. Como é que lês este apagamento das redações de Ferreiras Fernandes e etc., que ainda se vai mantendo, mas que já não há jornalistas com idade? Preocupa-me. Mas preocupa-me há muito tempo, não é de agora, que isto é um movimento que se tem acelerado, claro, com crises, com falta de dinheiro, com
Tudo é mais barato teres um miúdo a recibos verdes, Que não- acabadinho que não- de sair, que não que opina, não levanta, não tem garimpa, opinião e que está disposto a tudo porque não tem alternativas, não tem trabalho. Portanto, isto é injusto para todos. É injusto para os miúdos, que são exploradíssimos e que não têm escola, no fundo, não têm quem lhes ensine, porque uma coisa é a faculdade, outra coisa é obviamente o terreno e os mais velhos. E, portanto, é uma perda. Eu tenho esperança que isso vá... Eu tenho mesmo, para já, porque não é que eu seja exatamente otimista, porque isso era quase sinónimo de ser cretina, mas digamos que eu tenho a esperança nos mais novos. Eu não acho nada que os mais novos são um desastre de todo. Eu acho que os mais novos, quando são bons, São muito muito melhores do que aqueles que eram bons na minha geração. Sinceramente, porque têm tantos instrumentos. Achas que este momento histórico que vivemos pode nos ajudar de alguma forma? Bom, já nos ajudou do ponto de vista cultural a percebermos a força que os agentes culturais têm quando nos obrigam a ficar fechados em casa. E, portanto, isso percebemos, foi muito claro. Mas, e no que toca à informação, o momento que estamos a viver, é relevante o susto que apanhamos quando não temos informação de qualidade? Eu acho que sim. Olha, eu não vou dizer quais, mas eu já assinava um semanário e agora passei a assinar 2 diários durante este confinamento. Claro. Para apoiar exatamente as redações e jornalismo e jornalistas em cujo trabalho eu confio. E é precioso que se protejam. E eu acho que as pessoas vão, com esta crise, vão compreender o fundamental que é estarem informados com a isenção. Eu acho que parte do que se passa nos Estados Unidos, por exemplo, é porque a rendição à informação-espetáculo de todos os quadrantes, de todos os lados, porque também tem a ver com uma tradição que pena local. Que pena que temos que o Biden seja um candidato também tão fraquinho. É um facto, é fraquíssimo, não é? Portanto, só mesmo se o outro perder, não é? Porque dificilmente este ganha. Se as pessoas forem votar, eu acho que... Mas independentemente disso, percebes? Aquilo está de tal maneira guetizado e é tão sectário e a CNN é tão assintosamente contra a atual administração norte-americana que a credibilidade... Quer dizer, eu se fosse americana, eu não acreditava em nenhum. Em ninguém. E os Estados Unidos têm uma tradição de grande jornalismo. Mas ali toma-se partido deliberadamente e de forma não, assumida. É assumido, claro. É assumido, mas a certa altura a distorção é tal que eu, se fosse americana, não acreditava. E volto a dizer, os Estados Unidos têm uma grande tradição de grande jornalismo, só que os jornais, tirando para as elites, foram perdendo poder e força de influência, enfim, lá está, influenciam as elites. Agora, o grande consumo é o da televisão. Sim. E aí quer dizer, é o vale eu continuo a achar, para mim, bom, e os donos dos jornais, BBC. Não é? Os donos dos jornais que BBC são, World. sim, são muitas vezes também os donos das indústrias do armamento e etc. E, portanto, estamos aqui um bocadinho business, condenados. Always business. Follow the money. Havia as 7 maravilhas do mundo antigo. Há o manifesto das 7 artes de Ricciotto, Canudo, e o 7 é mesmo um número mágico. Em muitos programas sobre o património cultural, a nossa convidada terá passado por inúmeras igrejas. Não sabemos, no entanto, se parou para se confessar, se tem a sua fé e a sua espiritualidade aguçada, portanto, é isso que vamos perceber, essa questão dos 7 pecados. Vamos averiguar isso num segmento a que chamamos, singelamente, 7 pecados quase mortais. De 0 a 7, quão pecado é cada um destes pecados? E porquê? Gula. Vamos começar pela gula, depois a avareza, a luxúria, a ira, a inveja e a preguiça e terminamos no orgulho. A gula. De 0 a 7. Gula, vou apontar. 2. 2. 2. Só comi 2.
2. 2. Não, é a memória do avô que também não deixa aqui... Exatamente. 4 gelados. Não eram gelados, na altura eram rajás. Avareza. 7. É horrível, Execrável. Para mim, é dos piores defeitos que pode haver. Luxúria. Mezzo. 3. 3. 3. Estás a influenciar-se. É o poder dos média. Luxúria. 3. 3. Ira. Olha, Eu acho eu uma acho que é virtude. importante. Claro que sim. Uma pessoa vai tudo nas horas. Às vezes muitas tem que ir. vezes é importante. Portanto, Ira como um. não é sempre, 6. 6 para a ira. Mas não deve desaparecer. E, aliás, há uma organização de que eu sou grande fã, que é o IRA. Não é o IRA dos irlandeses. Não, é o dos animais. É o dos animais. Ah, que susto. Não é o dos irlandeses, é o Eu dos sei, não, animais. mas mesmo a dos animais, eles às vezes tratam-as... Bom, enfim. Eu sou a favor Tu és do do- IRA. Todos nós temos um lado cinzento. Você Mas gosta é do melhor. IRA? Gosto. Gosto imenso, porque acho que... Se tratam muito mal os animais. Acho que é indesculpável tratar mal um animal que não sabe falar, não se pode defender. Acho que é impensável. Ira sim! Ira E sim. pan. Agora... Flauta, pan, queijo. Não, pan sim, mas eu gostava que houvesse um bocadinho mais de literacia, sem ser só relativa aos animais. Que não sejam os animais Mais, humanos, porque nós também somos. Também lá não é? dá pessoas, animais e natureza, não é? Acaba por É ser. pessoas, animais e natureza, eu acho, quer dizer, como discordar. O ponto é um bocado esse, Sim. não é? Como discordar Discordar. desse princípio, desse conjunto. Pessoas, animais e natureza, sim. Sim, claro. Mas são, ok, vamos tratar bem os animais, mas eu gostava de perceber mais um pouco. Estamos à espera. Estamos à espera de perceber mais Vamos à inveja. A inveja é... 7. 7, não é? Pois. 7. É que é uma estupidez, só sofre quem o tem. É porque não faz mal nenhum ao outro. É o que se chama tóxico, É, não é? perda de energia, má onda. É um gajo que está com um galhinho. Faz-me à pele. É um cão com um galho. Que não é meu, pá. Não, inveja não. Preguiça. 2. Não, vá, 3. Ainda não deste 3 um a como a ninguém. luxúria. Preguiça. Preguiça empata com a luxúria? Empata. Muito bem. Preguiça 3. O campeonato está na frente a Avareza e a Inveja com 7. Em segundo lugar temos o Ira com 6, a Luxúria com Mas eu 3. enganei-me. Então, O IRA não era 6. o Ira, Então- o Ira é 1. Não, tinha que ser 2, por essa 2. ordem. Não, Se era Pepe, 6, como eu acho importante, tem que ser 2. 2, era isso? Pois. Pepe, enganei-me. Pronto, já está corrigido, o Ira não ganhou em casa. O Ira acaba por perder frente à preguiça com um gol de cabeça. Bom, orgulho mata, mas é também importante. Também é importante. Que é não nos ponham a patinha em cima. Também é importante. Demais E se for soberba? vaidade, Porque o orgulho e soberba- De menos não dá. Orgulho, metade. Era 3,5. Como não se pode partir, Dá-se 4. Ou dá-se 3. dá-se 4. Dá-se 4. Pronto. Está fechada assim a pontuação. Parabéns aos vencedores. Bom, vamos falar da cultura popular. E falando de cultura popular, temos que falar de música. Vamos ter música já mais à frente do nosso programa. Mas eu queria te perguntar, o artesanato, a arte dita mais pobre, tem o seu espaço de influência nas sete artes conhecidas? Achas que há um espaço, alguém que faz um presépio tão singelo? Como é que se gera? O que é popular? O que é uma arte maior? Porque esta é sempre a minha grande dificuldade. É uma pergunta muito Tramada. complicada. É uma pergunta muito complicada, porque se nós fôssemos conversar com alguns artistas que estão classificados como eruditos,
ou como arte não popular, se calhar chegaríamos à conclusão que deviam ser classificados, que a sua obra devia ser classificada como popular, no sentido de ser mimética, de ser uma cópia. Eu acho difícil, eu acho que difícil essas classificações. O artesanato é uma coisa, reproduz um modelo, não pretende criar. Aquilo que caracteriza, se quisermos, o gesto artístico é a criação. Agora, a criação, nós estamos permanentemente em diálogo com uma tradição. Portanto, mesmo os artistas, aliás, não é mesmo, a arte dita erudita é uma arte que dialoga com uma tradição. Olhando para o futuro. Não, dialoga com uma tradição letrada, se tu quiseres. Letrada, E com uma densidade de pensamento e tal. Precisa de Mas depois virtudes. tens criadores analfabetos. Claro que sim. Maravilhosos. Portanto, eu não poria a coisa propriamente entre arte popular e arte erudita, poria entre arte e artesanato. Muito bem. E num programa em que recebemos a visita de uma grande dama da cultura, os convidados musicais não podiam ser outros. Senhoras e senhores, carecas e barbudos, os enormes, os Dama. Sabe bem ver público, sério. As palminhas. Mesmo distantes. Num dia tudo dava bem, no outro uma desgraça. Não me encontro no silêncio cá de casa. Eu não quero mais querer, também não quero querer nada. Pelo menos por agora sei que tudo passa. Há um silêncio que me chama, zumbidos no ouvido, histórias da nossa cama. Vazia outra vez, porque ela já não me ama. Diz que foi verdadeiro, mas ela também se engana. Foi no teu colo que encontrei e me perdi de vez. Eu sabia que sonhava como tu e talvez um dia vamos nos rir e digerir a estupidez que queria. Que me visses como eu mesmo e tudo que eu pedi era só para ser eu mesmo. Éramos um, agora somos dois. Nunca me senti assim com ninguém, que aquela tem que me ter. Não tem como não deixar saudades. Faz do jeito que só ela sabe. Que aquela tem que me tem, que só ela tem. Passarinhos na varanda onde estou contigo. Em casa nós os três deitados no nosso cantinho. Fala-me ao ouvido e diz-me que isto faz sentido. Eu conto-te o meu dia, diz-me que eu não estou sozinho. Ai, baby, noites na estrada, noites no sul. Dou tudo de mim, penso no nosso futuro. Tem de ser assim, a dar a volta a tudo. Porque o que vai não volta, e o que nos vai é o que nos vai. Que careta feia, tu és a areia mais bonita desta praia. Tu és a sereia, quero te ouvir cantar mais. Que aquela tem que me tem. Não tem como não deixar saudades. Faz do jeito que só ela sabe. Que aquela tem que me tem, que só ela tem, que só ela tem. Eu só quero as tuas cores em cada quadro que eu pinto na mesa. Eu quero a luz da lua na tua pele fluorescente. À minha frente, para-me o tempo. Tu és como nunca sempre, eu só tento. Pede-me o mundo, não peça juízo. Não te mereço, mas estou bem com isso. Lá está. Que aquela tem que me tem, que só ela tem, que só ela tem. Ela não tem nada a ver com ninguém. Mete no canto todas as que eu cantei. Que aquela tem que me tem, que só ela tem. Que aquela tem que me ter. Não tem como não deixar saudades. Que aquela tem que me tem, que só ela tem. Que aquela tem que me ter. Não tem como não deixar saudades. Faz do jeito que só ela sabe. Que aquela tem que me tem, que só ela tem. Que aquela tem que me ter. Não tem como não deixar saudades. Faz do jeito que só ela sabe. Que aquela tem que me tem, que só ela tem. Que aquela tem que me tem. Não tem como não deixar saudades. Faz do jeito que só ela sabe. Que aquela tem que me tem, que só ela tem. Que só ela tem. Dama! Muito obrigado. É bom público, não é?
Palmas para elas! Amigos! Aquelas saudades de palmas. Saudadinhas, não é? Nós também temos sempre cada vez mais saudades e todos ali em distância de segurança, mas fazem parte também integrante do nosso programa. Como é que os Dama viveram este momento de paragem, da AVC que o mundo sofreu? Foi um bocadinho estranho para nós, porque nós viemos de um ano passado em que, depois de termos estado o ano inteiro a tocar, o ano passado nós quisemos dar algum espaço e não lançar músicas, tivemos um ano e meio sem lançar canções. E então para nós 2020 era, acho que para muitas pessoas era o ano em que nós vamos voltar. Epá, e era bissexto, tinha mais um ano, tinha mais um dia. Estava tudo a indicar, número redondo. excelente. Mas pronto, eu acho que também isto se calhar é o universo a dizer-nos para fazermos algumas análises a nós próprios, é aquilo que são as nossas motivações. As nossas motivações acho que estão no sítio certo, tivemos só que fazer algumas alterações. Íamos lançar um álbum em abril, maio, agora vamos lançar para o final do ano. Para o final do ano. Sim, e agora vamos lançar o próximo single só em setembro. E pronto, e é isso, estamos contentes com aquilo que está a acontecer, mas... Engordaste ou perdeste peso? Eu engordei. Tu engordaste, e tu? Eu, por acaso, perdi 6 quilos. Perdeste 6 quilos e ficaste com o cabelo como muito giro, pá. Isso é de que cor? Um balde de tinta Isso é na de que cabeça. cor? Não, era sobre ser cor-de-rosa, só que entretanto depois rapei o cabelo e agora está um bocado... É que eu uma vez fui com... E tu? Engordaste ou emagreceste? Eu estou igual. Estás Diz igual. a verdade, Miguelinho. Diz a verdade, Miguelinho. Eu perdi um bocado o fit. Perdeste o fit? Yeah. Como é que A perdeu o fit, mano? O fit. A maioria das pessoas tipo, aproveitou o web para treinar e a maioria dos meus amigos, na verdade, o Insanity, não sei o quê, só que pá, comigo foi só ao contrário, não sei explicar. Netflix, Estúdio, Netflix, mandar vir frangos, Mac, muito bem. São 3 da manhã, o que é que eu vou almoçar? É isso. Bom, Dama, tudo bom para vocês. Que isto passe o mais depressa possível para vos podermos ver cheios de público. Obrigado pelo convite também. Não, nós é que agradecemos a vossa vinda. Um grande beijo. Beijinhos, bem-ajam. Obrigado. Obrigado a todos. Como é que a nossa convidada vê movimentos e conversas que começam a surgir na questão dos espólios artísticos que eventualmente foram surrupiados na altura colonial? Como é que entendes esta discussão que veio... Pronto, é mais uma. Que eu saiba, essa discussão não começou em nenhum dos palopes. Não, começou cá. Começou cá. Sim. Com a ex-deputada do LIVRE, que agora já não é do LIVRE. Pronto. Com uma deputada na Assembleia da República Portuguesa. Sim. Portanto, deixa-me cá recapitular. Estamos a falar da Joacim Catar Moreira. Exato. Portanto, uma senhora que foi eleita em representação do povo português que a elegeu, portanto, das pessoas que a elegeram, de portugueses, ou de pessoas que votam em Portugal, para a Assembleia da República, e veio levantar uma questão que será eventualmente legítima se for levantada. Por quem de direito? Obviamente. É só o que eu tenho para dizer. Será legítima de ser avaliada. Sim. Aliás, por essa ordem de ideias, deixa-me dizer-te que há coleções francamente importantes de pintura portuguesa, de pintores portugueses. Sim. E que pertenciam, se quisermos, por essa ordem de ideias, ao povo português que ficaram lá. Exatamente. Podemos acertar essas contas. Acho que é uma discussão a ter com os interlocutores certos. Mas todo o mundo sofre disto, não é? Todo o mundo teve essas trocas. Não parece que tenha havido aqui nenhum interlocutor adequado para a matéria. Sim. Muito bem, muito obrigado, esclarecido. Queria falar de hábitos e de coisas mais cor-de-rosa. Tu és grande fã da Netflix. Sim, da HBO e... eu sou fã. Não, mas demoras... ver coisas boas. Mas demoras mais tempo a escolher ou a ver coisas? Porque eu dou por mim... Canso-me de escolher, pronto, agora vou dormir, não escolhi nada. Mas acontece. Foi muito agir, pá. Pá, adorei estar a escolher.
Não vi nada. Mas ouve. Olha, tem que ver isto, está ali o Nuno Lopes, tem que ver isto, está ali o Exato. Pepe Rapazote, tem que ver... se calhar agora... Já está. Mas tu estás a dizer uma coisa que me acontece. Aquilo é melhor que o alprazolam. Uma pessoa fica estafada, porque quando não é evidente... Sim. Pois, é uma chatice. É o mas zapping do nós futuro. usamos muito, vocês com certeza, todos nós, penso eu, o bucha ao rei. Quer dizer, Sim. se há um amigo que vê uma coisa que acha que é boa e é para partilhar, põe a informação a correr e, portanto, nós depois vamos diretos ao que interessa, não é? Mas há alturas... Há fases em que isso pode acontecer. Uma pessoa anda à procura, depois está. Tens que ver o e Wild desiste. Wild Country. Já viste? Wild Country. Wild Wild Country, do Osho. Aquele grande Não, guru não. que veio da Índia com uma coleção de 70 Rolls Royce e compra 300 mil hectares nos Estados Unidos e faz um país... Já sei, mas isso é um documentário. É um documentário. Sei, É sei, incrível. sei. É um grande documentário sobre a maldade humana em torno da fé. Lá está. Fizeram-se grandes disparates em torno da fé. Bom, eu acho que o nosso tempo esgotou-se. Pá, não. Já. O papo estava bom, como diz Jô Soares. Temos uma coisa para ti. Temos para todos os nossos pacientes. Foi talvez com o avô que essa paixão começou e guarda boas memórias. A Paula Moura Pinheiro diz que foi ele o primeiro grande narrador de histórias. E tornou-se jornalista, escritora, radialista, sempre ligada à cultura. Estreou-se num jornal de forma quase acidental como crítica de pintura. Mais tarde na televisão entregou-se com paixão e deu a alma e deu a cara. Mesmo assim e de repente houve alguém muito inteligente que lhe acabou com o câmara clara. Mas resistiu, fez-se à estrada e em visita guiada leva-nos a visitar o património cultural e histórico de Portugal, tesouros por revelar. E em jeito de autocrítica diz que a carreira política é que nunca, nem pensar. Diz que seria a carreira que só lhe traria canseira e a faria enervar. Aos filhos tem educado nesse princípio sagrado do respeito e da igualdade e não gosta de se expor por respeito e por pudor, guarda a sua intimidade. Por isso resta dizer que bem mais do que um prazer, um privilégio verdadeiro, foi podermos receber neste Depois Vai-se Haver a Paula Moura Pinheiro. Meu querido. Bruninho, o texto é do grande Pedro Malaquias. Meu querido, muito obrigada. Eu Salva de adorava palmas para a abraçar. nossa Paula. Adorava abraçar. Olha, mas ficas-me a dever um beijo e um grande abraço, e eu também, em nome de toda a equipa que realizou, escreveu e levou até si mais este show televisivo, enorme bem-ajam. Tenham um bom sábado, façam o favor de se rirem amanhã, sejam felizes. Nós voltamos para a semana. Um beijo! Eu gosto do particular jeito que eles têm para subir escadas e filmarem. Exatamente. O Telmo foi escolhido já há muitos anos na televisão em Portugal por ter esse workshop que fez em Londres. Sobe escadas. Tu estás a brincar, mas se as pessoas em casa sonhassem O trabalho que dá. o trabalho que estas conversetas dão Exatamente. e o que devemos a tanta gente que eles nunca veem em casa,